Pode Sem Censura. E vai ser sem censura mesmo, porque hoje eu tô aqui com uma das minhas melhores amigas. Uma das pessoas que eu mais admiro nessa vida. Uma pessoa que sabe muito da minha intimidade. Tô até com medo. Ela é uma banqueira. E sabe o que é ser banqueira, gente? Não é dona de banco. Porque quando eu fui fazer entrevista, queriam me contratar para ser banqueira e eu pensei que era para ser a dona do banco, né? Banqueira é quem cuida do seu investimento. Ela é uma das melhores banqueiras do Brasil. Aliás, se você precisar, pode contratar. Vou falar aqui com a minha grande amiga, Érica Suzigan, a famosa Pedrita. Tudo bem, Érica? Tudo bom, e você? Tudo bom, graças a Deus. Bom, eu vim aqui hoje fazer um bate-papo com você. Quero saber muito da sua vida, de você. E assim, fica super à vontade. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Imagina, é um prazer sempre. Muito feliz de verdade. Bom, vamos lá. Eu queria saber um pouco de você. Como é que você começou essa carreira de banqueira? Começou que eu não sabia muito o que eu queria fazer. Eu queria fazer veterinária na faculdade. Não acredito. Veterinária? Veterinária porque eu gostava de cachorro, quer dizer, coisas Agora, de adolescente. Já tem 3, tá, gente? E aí não deu certo, eu acabei entrando no direito. E entrei no direito, o meu tio trabalhava na época num banco, e ele falou assim, você não quer trabalhar no banco? E eu falei, puta, mas o que eu vou fazer no banco? Ele falou, não, você vai aprender, conta corrente, conta poupança, eu não sabia nada. E aí eu falei, tá bom, quanto ganha? E aí ele me falou X, eu falei, então tá bom, então eu quero. E aí eu comecei a fazer faculdade à noite e trabalhar durante o dia. E fiquei nesse banco por 12 anos. E comecei numa agência, aprendendo conta corrente, conta poupança, empréstimo, agência, varejo. Na época ainda não existia essas agências mais alta renda, era tudo varejo. E eu atendia num bairro do Higienópolis, que tinha muita gente com dinheiro. E uma banker do private começou a fazer reunião comigo, depois que eu assumi uma carteira. Isso depois de uns 2 anos, mais ou menos. E aí, eu olhava para ela falando, eu falava, eu quero fazer isso. Assim, ela falava, eu falava, gente, eu quero fazer isso, demais. E aí eu falei para ela, como eu faço para ir para o private? E ela falou, você quer ir? Eu falei, quero. Ela falou, mas você tem que ir como assistente. Eu falei, não tem problema nenhum, bora. Deu uns 4 meses, eu fiz entrevista com o diretor e fui para lá. E comecei como assistente. Logo em seguida, eu peguei uma carteira de um banker sênior, e aí eu atendia ele sozinha. E ele começou a me ensinar tudo. Então, ele falava assim, olha, eu vou falar para o cliente que eu não estou, você vai atender ele aqui nesse telefone e eu vou ouvir no outro. E eu começava a falar com ele, olha, o fulano não está, e etc e tal. E aí, eu comecei a atender, ele falava, puta, é isso, é isso, é isso. E aí, começou que ele começou a me treinar, e aí eu comecei a fazer onshore e offshore com ele. E ele falou assim, eu acho que você deveria fazer o CFP, que é um certificado para atender os maiores clientes. E eu fiz. E eu fiz e passei. E aí eu assumi uma carteira. Então, eu fiquei por 8 anos, mais ou menos, no private. E aí surgiu uma oportunidade de um outro banco. Eu comecei a fazer entrevista. E eu falei, puta, eu quero assumir esse novo desafio, né? E aí eu fiquei nesse outro banco por 8 anos, fazendo exatamente a mesma coisa, atendendo esses clientes de alta renda. E mais recentemente, há 1 ano atrás, eu recebi uma outra proposta. E aí estou há 1 ano e 2 meses num banco novo que eu estou amando. E é um trabalho sensacional. Você, além de cuidar do dinheiro do cliente, você cuida da vida dele, né? Eu acho que isso é mais importante. Você sabe a vida inteira dele. E aí você faz um planejamento desse cliente dependendo da fase da vida dele. Então, puta, eu amo o que eu faço, é muito bom. Eu adoro estar com pessoas, novas histórias. Assim, eu acho que não tem muita rotina, isso é legal. A gente trabalha junto, eu e a Érica, óbvio, em 2 departamentos diferentes. E eu sempre brinco com ela que a gente só perde o cliente por falta de atenção. Eu acho que as coisas, esse mercado é um mercado variável. Você perde, você ganha. Óbvio que a gente entra para ganhar e o seu banqueiro
também faz de tudo para você ganhar, ela é esse tipo de banqueira, mas eu acho que às vezes perde. E que a hora que você dá atenção para o seu cliente, você não perde o cliente. Você não perde ele nunca, porque você se torna como se fosse um médico clínico geral. Você que leva esse cliente para as outras áreas do banco, para o médico do coração, do estômago, cada um é uma área diferente. Então, eu acho que quando você se torna o clínico geral dele, trata ele com carinho, ele tem preguiça de começar com outro clínico geral. Exato. Então, ele fica com você. Agora, eu queria saber de você o seguinte, qual sua maior dificuldade e o que é muito fácil para você nesse meio? A minha maior dificuldade... Puta... Eu acho que é conseguir fazer, assim, dar a maior satisfação para o cliente no sentido de resultados, né? E esse mercado hoje brasileiro é muito difícil. E eu acho assim, o cliente, quando você monta uma carteira, o cliente cria uma expectativa. E você conseguir entregar aquilo que é a expectativa do cliente, eu acho que isso é uma dificuldade. No sentido, você também tem sempre que estar próximo. Às vezes a carteira cai, e aí não necessariamente é a hora de vender, e aí aquele cliente fica bem aflito. E aí você tem que segurar isso. Então, eu acho que a maior dificuldade é você manter a calma. Assim, tentar fazer com que o seu cliente mantenha a calma para seguir naquele plano. Né? Porque, obviamente, ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de ver seu dinheiro diminuindo. Né? O dinheiro da vida, enfim. Eu acho que isso é uma dificuldade. Agora, o que é mais fácil? Eu acho que é o relacionamento assim, com o cliente, porque ele vai se perdurando. Então, aquele cliente, é o que você falou, ele acaba ficando, ele confia muito em você. E você acaba sendo o conselheiro, né? O médico, né? Que você disse. E eu acho que quanto mais tempo você está com esse cliente, é mais fácil. Você já entende, você já sabe o que o cara gosta e o que ele não gosta, você já sabe que tipo de risco ele toma, qual o prazo que ele aceita. Então, isso vai ficando cada dia mais fácil. Né? Então, conhecer melhor o seu cliente é sempre muito importante. O que você mais gosta deste meio? Eu gosto do relacionamento mesmo com o cliente. Eu acho que são... cada reunião é uma reunião, são novas histórias, eu aprendo muito com eles, eu aprendo muito sobre a profissão, sobre a história de vida deles. Eu gosto de estar com o cliente e eu gosto muito desse bate-papo e desse aprendizado que eu tenho no dia a dia com a vida das pessoas. Então, eu acho que isso é o que eu mais gosto, é estar com pessoas, com clientes em especial. Existe alguma coisa que você não goste? Que eu não gosto? Não sei. Talvez... Deve existir, mas eu não me lembro agora. É porque a Érica, gente, ela é uma pessoa que ela sempre gosta de todo mundo, de tudo, e ela tem o coração mais genuíno que eu conheci nessa vida. A Érica é uma pessoa que ela acredita em todo mundo. Ela é uma pessoa que ela não vê maldade em ninguém. Por isso que ela é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci nessa vida. E eu sou, assim, imagina, apaixonada por ela. Aliás, se ela fosse homem, eu casava com ela. Érica, me fala uma coisa. Onde você quer chegar? Eu acho que o céu é o limite. Né? Mas quando eu penso aonde eu quero chegar, eu acho que é essa realização do meu trabalho sempre. Eu acho que é a realização do todo dia. Né? Poxa, eu estou aqui, eu amo o que eu faço e eu quero amanhã estar aqui e continuar amando o que eu faço. Então, eu acho que o dinheiro, obviamente, conta muito. Né? Nessa vida, você não faz nada sem o dinheiro. Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Mas eu acho que essa realização e estar feliz no dia a dia com o meu trabalho é o que eu busco sempre. Então, o dia que eu começar a ir para o banco e falar, putz, você chega já desanimada, não queria estar aqui, ou esse ambiente não me agrada, eu acho que é uma hora de mudar e procurar um outro ambiente que você sinta vontade, que você sinta vontade de estar lá, porque a gente passa muito mais tempo no nosso dia
no trabalho do que propriamente em casa. Então, O trabalho se torna a nossa casa, né? Eu sempre Total. falo, eu tô indo para minha casa, porque literalmente é a minha casa. Literalmente as pessoas que estão lá viraram minha família. São as pessoas Exato. que quando eu tenho problema eu vou chorar no ombro, porque a gente fica lá muito tempo. a gente convive com essas pessoas mais tempo, muitas vezes, do que com a nossa própria família. Total, muito mais. Agora, você falou sobre se relacionar. É leve? Como é que é esse relacionamento com o cliente? É um relacionamento... Porque, assim, você acaba entrando na vida do cara, Total. né? Eu acredito que quando você cuida do dinheiro da pessoa, você está cuidando da vaidade dela, né? Quando você cuida da vaidade dela, ela chega uma hora que ela quer se abrir com você. Ela conta os problemas dela, ela conta a vida... Você tem que estar aberto a ouvir para vencer, porque você só vence se você escutar e escutar com amor. Eu queria saber de você o seguinte, como é que é para você isso? Como é que é se relacionar, você se torna amiga dessa pessoa? Porque às vezes o cliente fica muito dependente, às vezes te liga todo dia. Como é que é isso? Eu brinco que na nossa profissão nós somos muito psicólogas, né? Eu falo, acho que eu vou fazer uma faculdade de psicologia, porque você acaba lidando diretamente com pessoas. E esses problemas vêm à tona sempre, né? Então, a pessoa começa a se abrir com você, puta, não tá bem na minha relação com meus filhos, com a minha esposa, eu tenho uma amante, o que eu faço? Enfim, isso acontece muitas vezes. Então, eu acho que o ouvir... Porque muitas vezes a pessoa não precisa nem de uma resposta sua, mas ela precisa que você ouça. Né? E hoje é muito difícil, nesse mundo que a gente vive, alguém parar para te ouvir. Então, o meu relacionamento é leve. Eu acho que eu sou uma pessoa leve, né? No sentido assim, dificilmente ou nunca, talvez você tenha me visto, puta, hoje eu tô de mau humor. E aquela coisa, nossa, eu tô com puta do mau humor, não tô a fim de falar com ninguém. Não. Eu acho que eu sou uma pessoa que vive a vida leve e que tenta tirar proveito ou tirar o que é melhor das outras pessoas, porque todo mundo tem problema. Quando eu era menina, eu li 2 livros que meu pai me forçou, porque com TDAH, você não consegue ler livro, você não consegue... Eu, para ver um filme de 2 horas, você sabe, eu demoro 6, 7, porque eu paro, eu vou dar uma volta e tal. Mas eu li 2 livros que eu fui forçada a ler, Poliana Moça, Poliana Menina. Esses 2 livros me ensinaram que a gente tem que tirar o melhor da vida. Ela passava o cão, mas ela só viu o lado bom. E eu vejo você, a Poliana, da minha vida e da vida de muitas pessoas. Eu acho que você sempre tira o melhor. Quando a Érica, nós vamos entrar um pouquinho na vida pessoal dela, ela adora um pouco balada, né? E eu também. A gente somos 2 baladeiras, né? E quando ela vai na balada, ela fala com todo mundo. Eu também sou muito comunicativa, mas ela... De repente, ela tá com o mundo em volta dela, porque ela sorri para todo mundo, ela escuta todo mundo, ela fala com todo mundo. Isso em todos os lugares. É na vida profissional, é no banco, é na vida pessoal. Eu queria te fazer uma pergunta difícil. O que você acha em você que atrai as pessoas tanto para você? Eu acho que eu sou uma pessoa que sorri bastante. E aí o outro, ele se sente mais à vontade de se aproximar. Né? Apesar de eu ser uma pessoa muito tímida. Né? Não parece, mas eu sou. Mas eu sorrio bastante. Né? Então, quando você está num ambiente, numa balada, por exemplo, as pessoas se aproximam, pode ser um sexo masculino, e aí, dependendo da abordagem, você já se fecha, e aí, enfim, você... Não deixa a pessoa avançar, mas muitas vezes a pessoa está ali também curtindo e dançando, quer dizer, então você sai dali, daquele ambiente, se sentindo bem, porque você se relaciona com as pessoas, às vezes não sabe nem o nome, nem conversa, mas eu acho que o sorriso, né, você ter um sorriso no rosto, eu acho que isso abre portas para o outro se aproximar.
Quem é a Érica? A Érica é uma menina, tipo, eu acho que eu sou uma pessoa que acredita em todo mundo, até que é o que você falou, assim, até que me prove ao contrário, né? Eu não vejo maldade nas pessoas e eu sou exatamente isso que você falou. Eu tento tirar a coisa boa de uma situação ruim, sempre. Né? Poxa, vamos olhar contra os olhos, porque muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que você fala, não acredito que eu estou passando por isso. Gente, que inferno, né? Eu quero morrer, o que eu faço? E aí, passados 3, 4 meses, você fala, puta, isso me fez uma pessoa muito melhor. Eu cresci. Eu tinha que ter passado por isso, porque hoje eu sou muito melhor do que eu era lá atrás. Puta, graças a Deus aconteceu. Então, eu acho que olhar a vida pelo lado positivo dela e olhar as pessoas, porque todo mundo tem defeitos, e você falou isso no início, todo mundo tem defeito. Só que se você olhar, vamos colocar numa balança os defeitos e as qualidades, puta, ela tem muito mais qualidade do que defeito. Então, eu quero ficar próxima dessa pessoa. O que você quer para o seu futuro como mulher? Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Ser uma pessoa que agrega. Né? Que você pare e pensa, poxa, a Érica é uma pessoa que me agrega, né? Que me faz bem. Enfim, pode ser que não agregue em nada, mas eu estando do lado dela, eu me sinto bem, eu me sinto melhor, eu me sinto feliz. Eu acho que eu quero ser lembrada desta forma. Que legal. Você é maravilhosa, né? Eu não conheço um senão dessa mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida. Vamos sair um pouquinho do trabalho e vamos falar um pouquinho da vida pessoal. Eu queria que você contasse um pouco da sua história pessoal. O que você viveu, o que você vive, o que você quer para essa vida. Aonde eu quero chegar, talvez sonhos, o que você gosta, seus hobbies, o que você gosta de fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Desde a escola, eu nunca fui a melhor da classe, enfim, nem das melhores, top 10. Mas eu sempre fui muito esforçada. Porque eu acho que quem vence não é o mais inteligente, mas é o mais esforçado. Né? E eu sempre tive esse esforço. Não, eu vou fazer, eu vou conseguir. E o fato de eu ter entrado no banco me mostrou muito a vida como ela é. Né? Porque eu tinha desaforos, os clientes me xingavam. Pô, eu entrava numa agência do varejo, um monte de gente nervosa, porque tinha problema no cartão, porque tinha problema na conta. Eu saí da agência quando eu era menina, eu entrei com 19 anos, eu saía chorando. Eu tive uma chefe que uma vez eu quase pedi demissão, porque eu saía chorando quase todos os dias. E depois ela se tornou minha amiga, porque ela me ensinou muito. Então, na minha vida, eu sempre corri muito atrás do que eu quero. Eu quero aquilo e eu vou conseguir aquilo. E eu vou batalhar para conseguir aquilo. E eu acho que a gente sempre tem que ter um objetivo na vida para correr atrás. Puta, eu quero... Nem que seja, puta, eu quero comprar um carro novo, eu quero ser promovida no meu trabalho. Você tem sempre que ter um objetivo. Porque a partir do momento que você não tem, você para. E qual é o seu objetivo? Eu quero viajar muito. Eu quero viajar o mundo inteiro. Eu acho que viajar é muito bom. Você conhece novas culturas. Eu sempre falo, eu vou guardar dinheiro, porque quando eu me aposentar, eu vou só viajar. Eu acho que viagem enobrece, assim. Eu concordo com você. Coisa que eu mais amo na vida é japonês, chocolate que já era, e viajar. E eu sempre falo que quando a gente viaja, eu amo gente, né? Muito. Então, eu converso até com a parede. E aí, quando a gente conhece as culturas diferentes, cada lugar tem a sua cultura. Quando a gente vai a Paris, o francês, ele acha que a língua dele é a universal no mundo. Se você fala inglês, o cara fica puto com você. Quando você vai na Itália, o cara pode não falar o inglês,
mas ele fala com você até por mímica. Então, cada lugar que você vai do mundo, existe uma cultura, uma pessoa. E as pessoas, às vezes, se tornam um pouco iguais também pela cultura. Exato. E eu acho que cultura é tudo, né? Cultura deixa você também mais inteligente, deixa você mais... Você aprende com o Você indivíduo. fica mais interessante. Você tem histórias para contar. Né? Você se torna uma pessoa muito mais interessante. Você senta numa mesa, poxa, eu estou indo em tal lugar, puta, eu fui lá. E aí... Então, assim, eu acho que você agrega muito. É uma bagagem que você carrega. Né? E aí você se torna, obviamente, muitas vezes a pessoa mais interessante da mesa, porque a galera quer te ouvir. Érica, a Érica não tem filho ainda, vai ter. Mas ela tem... Posso falar a sua idade? Pode, claro. 41 anos, né? Apesar de ter cara de 25, todo mundo... Eu saio com ela, o povo acha que ela tem 25, 28. Mas eu fico até assim, parece às vezes perguntam se ela é minha filha, tá, gente? Eu não, fico não. Mas tá tudo bem, porque, ter uma filha assim bonita desse jeito. Mas é o seguinte, o que eu queria que você contasse um pouquinho, assim... Você foi casada há muitos anos, separou... já está em outro relacionamento. Eu queria que você falasse, eu queria entrar num assunto com você sobre a vida, o que você se sentiu, como é que você sentia quando você era casado, o que existia para fora do mundo, e quando você saiu desse casamento, que obviamente você já entrou logo em outro, não casamento, mas enfim, relacionamento, você viu a vida do lado de fora. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. O que você viu da vida? O que você imaginava como ela era quando você estava numa redoma, porque você estava casada, e depois a hora que você saiu de tudo isso, o que você, já que você sai muito, você conversa com muitas pessoas, o que você viu dessas pessoas? O que você acha da vida hoje? Eu fui casada há 10 anos e foi um casamento de sucesso, né? Eu acho que vamos novamente tirar sempre o lado bom. E eu aprendi muito, amadureci muito. Eu saí da casa dos meus pais, morei junto, e aí, depois de 2 anos, eu casei. Então, quer dizer, eu nunca morei sozinha. E eu sempre fui uma pessoa que gosta de pessoas, de me relacionar, de conversar. E o meu ex-marido sempre foi uma pessoa muito fechada. Mas eu achei que isso se complementava, né, em alguns momentos. Né? Às vezes ele até me dava uma segurada, enfim, porque eu sou meio livro aberto, né? Então, mas ao passar dos anos, eu acho que o casal, essa coisa dos opostos se atraem, eu não acredito. Eu acho que você tem que procurar alguém que goste de fazer as mesmas coisas que você. Porque isso vai afastando o casal. Porque o casamento, né, o relacionamento em si, é uma conquista diária. As pessoas se esquecem. Eu falo, puta, conquistar é fácil. Muito fácil. O difícil é manter essa conquista. Você tem que manter a admiração pela pessoa que você está. E muitas vezes as pessoas entram numa relação e aí acaba deixando isso de lado. E acaba, às vezes, até se tornando egoísta. Puta, começa só a olhar para o seu umbigo. Né? Eu não tive filhos nesse relacionamento. E eu acho que isso tem uma parte ruim, porque quando você tem um filho, você também muda os seus planos. Você muda a forma que você olha o mundo. E você tem um ser ali para criar junto com aquela outra pessoa. Né? Então, acho que cria um propósito a mais. Por que você não teve filhos? Eu nunca fui... eu nunca desejei ser mãe, aquela mulher que, né, que enfim, se descobre e fala, nossa, eu quero ser mãe. E o meu ex-marido não queria. Em determinado momento no meu relacionamento, eu comecei a falar, puta, a gente precisa crescer essa família. A gente precisa fazer a nossa família. Porque, na verdade, eu acho que não é a questão de ter um filho, é a questão de formar uma família. Que eu acho que isso é o mais importante. Então, e o meu ex-marido não queria. Em determinados momentos, eu cheguei a abordar esse assunto. E ele era decisivo, eu não quero. Então, eu pensei, puta, eu não quero ter um filho para criar sozinha. Porque
vai depender só de mim. Eu tive algumas amigas que falaram, não, para a pílula, a mulher que decide e tal. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Eu quero um pai. Eu não quero ser mãe solteira. Né? E como a relação já era muito difícil no sentido do egoísmo da outra parte, eu falei, puta, isso vai sobrar tudo para mim. Então, eu também não quero. Você acha que quando os relacionamentos são a dois e não existe filhos, eles são mais difíceis? Eu não acho que é mais difícil, mas eu acho que Falta o filho une mais. Porque você tem um propósito ali junto. Né? Porque, assim, o trabalho, o outro trabalha, cada um tem a sua vida no dia a dia, tal, mas a gente tem aquele filho que é o nosso propósito juntos. Acontece um pouco com os cachorros, obviamente, né? Porque não deixam de ser filhos. Mas não é tanta responsabilidade igual um filho exige. Então, eu acho que você cria uma ligação maior. Nós dois somos responsáveis por esse ser. E nós temos que formar esse ser. E aí, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu trabalho, cada um tem as suas preocupações, mas nós temos isso aqui juntos. Então, eu acho que falta alguma coisa. Então, e aí depois você sai desse relacionamento, né? Você se separa e aí você começa a se relacionar com uma pessoa completamente diferente, que é exatamente a Érica homem, né? É engraçado. Você sai de um cara do mercado financeiro, um coxinha, vamos dizer assim, para ir para um cara que é um DJ, que trabalha na noite, enfim, mas que é uma pessoa de boa família, é uma pessoa... Eu sou suspeita porque fui eu que apresentei e eu sou apaixonada por ele, porque ele é meu irmão que a vida me deu. O melhor é que não foi apresentado, né? Isso que foi o mais engraçado. A conheceu por acaso, mas eu queria saber, você falou de pessoas iguais, pessoas diferentes não combinam, pessoas iguais combinam. Eu queria entrar nesse assunto. O que você acha do que você está vivendo hoje em dia com uma pessoa que é compatível a você? Eu acho muito importante a gente ter essa compatibilidade, assim. Ele é uma pessoa muito animada, enfim, DJ, gosta de sair, tá sempre procurando... Ele tem muitos compromissos e eu gosto disso. Né? Puta, eu vou tocar em tal lugar, a gente tem... Ele conhece muita gente, eu acho que eu tenho um círculo de amizades menor, né? Ele não, ele tem um círculo de amizades gigantesco, até pela profissão dele. Então, eu sempre tenho evento, e eu amo isso. Eu falo, eu acordo de manhã e falo, o que eu vou fazer? Porque eu não consigo ficar o dia inteiro em casa, a não ser que eu esteja doente. Eu preciso ir nem se for no supermercado, enfim, eu falo, como alguém consegue ficar o dia inteiro em casa? Porque eu já acordo assim, e aí, onde vamos? Né? E o que eu gosto dele é exatamente isso. Ele está sempre disposto, sempre animado, sempre... Hoje em dia, minha agenda é lotada. Né? Eu sempre tenho um compromisso e eu acho isso ótimo. E me fala uma coisa. Você é uma pessoa que sempre gostou da noite, né? Sim. Você viveu com seu ex que não gostava de sair. E aí você vem para esse mundo de sair, de ter compromisso... de ter tudo, e aí você me fala que vocês querem um filho, porque, enfim, eu sei que o Gui quer um filho mais que tudo nessa vida, né? O Gui é o namorado da Érica. O que você acha, o que vai ser essa família, esses eventos e tudo com esse filho? Outro dia você falou pra mim, eu vou fazer meu filho desde pequeno ser DJ, tocar, vai tocar no mundo inteiro, vai me levar... Assim, quando você formar essa família, o que você acha que vai ser essa família? Nós dois gostamos muito de sair. E isso, obviamente, é uma preocupação. Mas eu acho que também, quando você fica grávida, você fica um pouco mais mãe, né? Eu acho que você tem um ser já dentro de você e eu penso assim, puta, muitas vezes eu não vou querer sair. Provavelmente eu vou querer ficar em casa com meu filho. Porque eu não gostaria que ele fosse criado por uma babá. Eu acho que a criação vem muito dos pais. Obviamente, a escola ajuda muito,
mas os valores. Então, eu quero estar muito presente na vida dessa criança, para passar esses valores, para passar uma educação. Eu quero educar de fato. Mas eu posso colocar para dormir mais cedo, alguém cuida e eu saio, aí não tem problema. Porque vai ser... E assim, eu brinco com o Gui, puxa, vamos formar ele um DJ. Puta, ele vai ser um DJ famoso, quer dizer, eu falei, a sua responsabilidade é fazê-lo um DJ. A gente começa desde cedo. E aí ele vira um DJ famoso, quer dizer, e aí eu vou ter que levar ele nas viagens, eu vou fazer tudo que eu mais quero, né? Eu vou viajar e ainda vou vê-lo tocar. Então, eu brinco, ó, o nosso projeto de vida, a nossa aposentadoria tá ali. Vai gerar daqui a pouco, né? Vamos ver. Quero ver a dona Érica grávida, gigante. Vai ser assim... Não, vai ser meu afilhado, né, gente? Eu vou deixar na casa da tia Tati, certeza. Já tenho 4, mais uma menos. Se for menina, então, ela não vai querer devolver. Nossa, eu já falo pra ela todo dia, porque assim, meu sonho de vida é que... Eu sempre falo que se um dia eu não casar de novo, eu vou adotar uma menina, porque aí pelo menos eu vou ter uma companhia. Não, você não precisa adotar. Você já vai ter uma responsabilidade ali. Então, aí eu vou ter a da Érica e já vai ser ótimo, porque eles vão pra balada e fica comigo. Érica, vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Você me faz uma pergunta, eu te faço uma pergunta. Mais uma palavra, você fala outra Não. ou uma pergunta mesmo? O que você quiser saber, ou que você já sabe e acha que todo mundo tem que saber. Então, assim, eu te pergunto e você me pergunta. Tá bom. Tá? O que é o melhor da vida para você, o suprassumo? Viver. Viver e viver feliz, né? Eu acho que não existe pessoa feliz, eu acho que são momentos de felicidade. Então, eu acho que é viver procurando cada dia mais ou procurando todos os dias qual que vai ser aquele seu momento de felicidade. Vamos lá, agora é a sua vez. Sem pensar é difícil, né? Mas você pensa. Qual hoje é o seu maior desafio em relação a ser mãe? Meu maior desafio, meus filhos são meus melhores amigos. Eu trato eles como eu trato você. Eu conto tudo da minha vida para eles. Eles sabem literalmente de tudo. Eu não escondo absolutamente nada. Quando eu estou falando no telefone, às vezes as pessoas tiram a criança do quarto para não escutar. Meus filhos escutam tudo. Quando eu fui experimentar maconha, porque eu não sou apta a droga, não gosto. Mas quando eu experimentei depois que eu me separei, o meu filho mais velho estava comigo. E eu falei para ele, quer experimentar junto comigo? Para a gente estar junto ali, nessa viagem junto. Então, meus filhos são meus melhores amigos. Eu falo para eles tudo, eu converso sobre tudo, eles me perguntam tudo, eles se tornaram muito independentes, talvez mais do que eu queria, né? Eu tenho filhos que não me dão o mínimo trabalho, porque filho meu de 11 anos de idade tem aplicativo de Uber, vai para onde ele quer, entra no Uber sozinho, sai sozinho. Se tornaram, de fato, crianças inteligentes, pelo modo de vida que eu levo. Então, talvez o meu desafio fosse criar, porque hoje eu vejo muitas pessoas nas drogas. Eu acabei de perder um outro amigo por droga, é o segundo que eu perco em 2 anos, né? Esse ano agora é começo do ano, vamos dizer em menos que 1 ano. E os meus filhos sabem tudo. Eles sabem se um dia eles entrarem na droga, o que vai acontecer com eles. Eles sabem se eles se relacionarem com uma louca, o que vai acontecer com eles. Eles veem tudo. Então, eles vão saber exatamente onde eles estão pisando. Esse foi o meu maior desafio. Já que você me perguntou sobre filhos, vamos lá. O que você espera a hora que você tiver um filho? Como é que você quer que essa criança cresça? Num ambiente leve, saudável, assim, sem brigas,
né? Eu acho que a criança, num ambiente com outras crianças, a criança precisa desse ambiente leve. Eu acho que é muito tóxico quando a criança está num relacionamento que os pais brigam muito, discutem muito. Então, eu quero que ela viva num ambiente leve. Mas isso que você falou, e eu quero muito que seja o meu melhor amigo, a minha melhor amiga. Que confie. Mãe, eu preciso contar alguma coisa para você. Né? Que você sinta que você pode contar e que você sinta que você não vai ter o preconceito. Né? Dizendo, puta, eu posso falar, ela pode brigar, mas ela vai me entender. Então, eu acho que isso que eu espero num ambiente familiar. E aí, muita alegria, festa, enfim, vai ser uma criança animada. Você sabe que às vezes meus filhos me perguntam coisas ou me contam coisas que eu fico indignada, porque o meu filho de 11 anos, ele teve uma namorada já, muito novinho, e ela um dia mandou para mim contando que ela era namorada do meu filho. E quando brigaram como se fosse um relacionamento sério. Ela me escreveu, eu fiquei indignada. Depois ela, tia, me ajuda, porque ele tá com tanta raiva que ele quer se vingar. E fica fazendo coisas. Aí ele chega para mim e fala, também ela quis fazer ciúmes para mim com fulano de tal. Então, são coisas... O meu mais velho, com 13 anos, falou para mim, mãe, transei com 13 anos de idade. Eu falei, mas te levaram em algum lugar? Não, com uma amiga. Então, muitas coisas aconteceram que eles me contam absolutamente tudo. Isso é fantástico. Mas, às vezes, eu não posso mostrar que eu tô, assim, chocada. Para mim, eu tenho que fazer como se tudo fosse muito normal. Mas eu fico chocada como mudou a vida. Sua vez de perguntar. Já sei agora. Você é muito boa de relacionamento com pessoas. Qual é a sua maior dificuldade nessa sua relação com as pessoas? Você analisa as pessoas primeiro? O que você sente dificuldade em se relacionar? Eu não tenho nenhuma dificuldade. Era uma dúvida mesmo. É muito fácil se relacionar. Eu acho que quando as pessoas falam para mim que elas não conseguem se relacionar, eu fico indignada. Porque o ser humano é um ser humano fácil. Se você souber levar as coisas leve, fica muito fácil. Às vezes o cara tem um problema com você, ele vem com 7 pedras na mão. Se você começar a elogiar ele vai baixar a bola, ele vai ficar bem. Eu sento com uma pessoa, em 2 minutos eu já sei com quem eu estou falando. Como ela é, eu já sei tudo. É uma coisa assim impressionante, porque eu amo gente. Então, eu vou te responder de uma outra forma. Não existe dificuldade. Se você ama o ser humano, e você sentar ali com uma pessoa que você não conhece, falar mais um que eu vou amar, você vai amar. A conversa vai ser leve, vai ser fácil. Quando você chega desarmado, é muito fácil. Quando você chega para uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai falar com um cara que é super famoso ou que é super poderoso. As pessoas chegam cheias de dedos para falar com essa pessoa, com medo. Quando você chega sabendo que ele é um ser humano igual você e você trata ele de igual para igual, além do seu amor que você está emanando para ele, você vai ver que ele vai emanar amor para você. Porque quando o cara fica rico e poderoso, ele se torna uma pessoa inacessível. E quando você mostra para ele que ele é acessível e que ele é um ser humano, ele se apaixona por você. A mesma coisa ao contrário, porque todo ser humano tem direito de ser rico, pobre. Eu amo o ser humano, eu não amo a riqueza, eu não amo a pobreza. Eu amo a pessoa. Então, quando você vai conversar com uma pessoa também que não tem condições financeiras e você mostra para ela
que você tem essa imagem, ou que você tem condições, ou qualquer coisa, mas que você é igual a ela, que você veio do mesmo lugar e que talvez ela não tenha tido a chance que você teve, ela também vai te amar. Então, se relacionar é uma arte, mas para mim é uma arte muito fácil, que é a coisa que eu mais amo no mundo. Enfim, é isso. Agora vamos fazer uma pergunta para a Érica. Saia justa? Que medo. Eu tenho a opção de não responder? Não. Tem a opção de não responder. Érica, já que é saia justa, a Érica ela tem uma coisa que é engraçada na vida dela. Quando ela bebe, a vida dela fica colorida. Olha lá. É que eu não bebo, então eu também bebo uma bebida, fico mais louca que o Batman. Aliás, ela me fez beber, eu estourei meu joelho dançando funk até o chão. Não, a Tati louca desse jeito, eu imaginava, gente, como que vai ser a Tati quando ela bebe? E aí ela falou assim, não, eu não bebo. Eu falei, gente, ainda bem, porque assim, o que ia acontecer, né? Você já é animada, você já é uma pessoa pra cima, e fala qualquer... Você fala... Eu vou fazer só um parênteses, mas quando eu te conheci, falei, nossa, ela deve ser a mulher do dono do banco, é certeza. E aí, aos poucos, a gente se aproximou e ela falava comigo, não, ela contava as coisas e falava como um ser humano normal, porque você olha e você fala, nossa, que mulher é essa? E aí eu falava, eu não estou acreditando que ela está me falando isso. Ela parecia tão, sabe, uma pessoa tão imponente, que aí quando a pessoa começa a conversar com você normal, você fala, nossa, ela é uma pessoa normal. Né? Então, isso é divertidíssimo. É engraçado que todo mundo que vê minha imagem não enxerga quem é a Tatiana. Sim. Eu agora falei até no última entrevista que eu fiz, o primeiro podcast que eu fiz, que eu fui entrevistada, um vídeo viralizou demais. E ali embaixo eu vejo muita gente falando dessa dondoca, essa riquinha. Eu não sou nada disso. Não. Eu sou a mais maloqueira, eu tenho uma imagem. Mas eu sou maloqueira, gente. Então é isso que eu pensei. Eu falo palavrão, eu adoro estar no meio de maloqueira, eu gosto disso. Eu gosto de gente que é gente. Eu gosto de pessoas que são originais, eu gosto dos loucos. Eu tenho medo dos normais. Enfim, vamos lá. A Érica, quando bebe, ela... Eu tentei sair do assunto, mas não teve jeito. O que dentro dela? O que sai pra fora dela? O que talvez esteja aí dentro que quando você bebe, você põe pra fora? Porque quando a Érica bebe, ela vira uma pessoa alegre, feliz, ela é essa pessoa. Mas você imagina isso potencializado em 1 milhão de vezes mais. Ela fica assim, e aí? Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Vamos dançar. E aí? Eu não canso nunca, né? Não cansa nunca. Então, eu quero saber o que sai de dentro. Eu acho que, de fato, eu me libero mais, né? Porque, de certa forma, eu sou uma pessoa um pouco mais contida. Então, a bebida me faz ser uma... Eu me abro mais, né? Eu fico mais acessível. Porque, no dia a dia, eu não sou muito acessível, né? Eu não sou uma pessoa... não é nem acessível, mas eu sou uma pessoa mais contida. Eu acho que libera mais esse meu lado alegre, de falar com todo mundo, de abraçar, de dançar. E eu falo com a minha psicóloga que quando eu bebo, eu perco um pouco do meu racional. Então, é gostoso, não é? Então eu viro uma pessoa mais emocional do que racional. Eu acho que é isso. Tanto que eu preciso manter, né? Então, eu bebo um gin e falo, não, vou beber uma água, eu começo a botar um monte de gelo no gin para que ele vire a próxima água ao invés de um próximo gin, porque eu também não posso perder o total do racional, né? Então, é esse equilíbrio, mas quando eu bebo, aparece muito mais o meu emocional do que o racional, que eu acabo segurando esse racional no dia a dia. Complementando essa pergunta, o que você... quando você está
mais sóbria, né? Porque, na verdade, não bêbada, porque eu nunca te vejo bêbada. Mas o que você queria ter que quando você bebe, você põe pra fora? Eu queria ser essa pessoa mais solta. É, eu penso muito. Você falou do relacionamento com pessoas. Eu já penso muito, nossa, como que eu devo me portar na frente daquele, ou aquela pessoa é importante. Eu acho que você falou uma coisa bem legal. Né? Às vezes a pessoa é importante, aí você chega mais travado, né? Você chega mais segurando ali a situação para ver o que vai acontecer. Assim, eu acho que você fica mais analítico. Eu acho que eu gostaria de perder um pouco essa análise e perder um pouco também... Do que a pessoa vai pensar de você. É isso. Ela me conhece. É exatamente isso. O que será que a pessoa vai pensar? Né? E eu penso muito isso. Mas você sabe que isso, Érica, é uma coisa que é muito ruim. Porque eu tenho um problema, você sabe. Eu, quando vou sair com um cara, às vezes eu tenho vontade de ficar com o cara. E eu não fico. Por quê? Porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Então, eu fiquei com poucos homens na minha vida. Eu tive muito, muito, muito poucos homens na minha vida. E talvez eu não queria ter um monte, porque essa não é a Tatiana, mas talvez eu deixei de me relacionar com pessoas incríveis porque eu fiquei com medo de dar o primeiro passo e ver o que as pessoas vão pensar. Você tem muito isso no dia a dia, do que a pessoa vai pensar de você no seu trabalho, ou quando você está com uma pessoa fazendo amizade. Eu vejo que você se trava e se destrava exatamente quando você bebe. Eu acho que a vida é sobre a gente não ter mais esse medo, porque a gente paga as nossas contas, né? A gente não depende de ninguém. Então, a partir do momento que a gente veste as nossas calças, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente quer. E as pessoas só vão gostar da gente, de fato, se a gente se soltar e mostrar quem a gente é. Você entendeu? Às vezes eu solto um puta palavrão na frente de uma pessoa que nunca falou palavrão na vida. E ela dá risada. E eu deixo ela feliz. Então, eu acho que a gente não pode mais se privar de querer fazer ou ser a pessoa que a gente é. Mas eu não acho que é não ser quem você é, né? Eu acho que não é colocar uma máscara, mas é você... Eu acho que isso tudo tem a ver com a insegurança, né? Eu acho que quanto menos inseguro você é, mais você se mostra para o mundo. E você entrou num assunto que eu achei super legal, que a gente pode até discutir um pouco aqui, da insegurança. O que eu vejo no mundo? Que as pessoas estão inseguras. As pessoas não conseguem arrumar emprego porque elas se olham no espelho e se acham feias. E aí a pessoa não sai de casa. Ela tem medo de ir numa entrevista porque ela está mal vestida. Ou porque ela está achando que ela está com ruga na cara. A insegurança está tomando conta das pessoas. Eu não via isso quando eu era menina. Mas eu acho que o mundo hoje pede mais... só te cortando um pouco, mas o mundo hoje, muito diferente de quando a gente era menina, é muito o que você é. Né? Assim, é muito aparência por conta das redes sociais. Você pega aqueles filtros do Instagram, a pessoa chega no médico e fala, eu quero ficar igual esse filtro. Né? E muitas vezes, aquelas pessoas ali no Instagram, quando você conhece, elas são pessoas normais. Né? Então, eu acho que esse mundo que nós vivemos hoje cobra mais isso. Eu brinco que o Instagram é um baile de máscaras. A gente conhece uma pessoa que, quando vê pessoalmente, não é essa pessoa. Quando você reconhece. E pior de tudo, além disso, você conhece o mundo dessa pessoa que não é o mundo dela. Porque, às vezes, lá ela é feliz, às vezes lá ela é rica,
É muito engraçado. As pessoas só querem mostrar o lado bom. O lado bom. E acho muito chato isso, porque se a gente tem a oportunidade de ter uma rede social que mostra quem exatamente a gente é, porque o outro vai gostar de você por quem você é, e não pelo que você tem, não pela sua beleza. Mas aí a gente volta na insegurança. Então, aí que eu quero perguntar para você, porque assim, eu sofri muito agora, o que mais, como você sabe, eu tô solteira, né? E o que mais eu sofri para achar alguém que eu gostasse é a insegurança das pessoas. Eu acho que eu sou tão segura que os homens chegam perto de mim e ficam inseguros. A minha psicóloga, que é a mesma que a sua, ela fala que o meu pau é maior que o pau dos outros. Então, que o pau deles, ó, quando chega do meu lado. Isso para mim é chato, porque eu sinto as pessoas tão inseguras. Às vezes, pessoas que eu até gostei de sair, de conhecer, é tão inseguro que começa a fazer um jogo porque me acha tão fodástica e eu sou zero fodástica. Eu sou um ser humano de carne e osso. Mas a pessoa me acha tão fodástica que ela fala, puta, eu vou ser igual a essa pessoa, então eu vou jogar com ela. Eu odeio jogo. Eu sou eu quero uma pessoa que seja ela, exatamente ela, na essência. Então, a insegurança é uma coisa que... atrapalha os relacionamentos, atrapalha né? Entre tudo. Amigos, entre família. Tudo, entre trabalho, entre atender um cliente. Uma vez eu subi num elevador com uma pessoa da instituição financeira que a gente trabalha, e ele era um cliente dele, eu fui lá ajudar, ele estava se tremendo todo. Aí eu cheguei para ele e falei para ele assim, nós vamos arrasar, o mundo acabou. Fica tranquilo, vou comer essa pessoa com farofa, que eu sempre falo. E aí ele começou a dar risada e ficou tranquilo, mas ele estava tão inseguro de chegar lá e não conseguir falar com a pessoa. Eu tive outra pessoa que falou para mim assim, vai você e o meu chefe junto, porque ia ela, eu e o nosso chefe. Vai você e meu chefe, porque eu não vou saber sentar na mesa com você, com o chefe e com essa outra pessoa. Eu vou me sentir mal por causa da insegurança dela. E é uma pessoa linda, maravilhosa. Eu fiquei ali pensando como é que ela está se diminuindo. Como é que ela quer trazer alguém para dentro da instituição se ela se diminuir? A pessoa vai se espelhar nela, em quem ela é para vir. Porque o seu cliente se espelha em você. É muito mais a conversa do que a parte técnica. Exatamente. Só que se você se mostra inseguro, aonde você vai chegar? Lugar nenhum. Você pode ser o mais técnico possível. Você não consegue. Então, insegurança, para mim, a pior coisa que tem agora na vida é a insegurança que se tornou e que eu acho que foi a rede social. As redes sociais que trouxeram para as pessoas. Eu falo que na minha época de menina era tão mais gostoso, a gente tinha que marcar hora para a pessoa ligar para a gente em casa e estar lá. Ou a gente tinha que ir numa festa para encontrar essa pessoa. Existia a conquista que não existe mais. Hoje você conhece uma pessoa que você nunca viu ela pessoalmente, ela manda foto do documento dela. Entendeu? Para você. Você nem pede, mas o documento dela, que às vezes não funciona, né, gente? Ela manda foto para você. Ou ela vai te contar sobre a casa que ela tem, as casas, o carro, o avião, ou sei lá o que essa pessoa tem. É o que eu tenho e não quem eu sou. Exatamente. Eu sempre brinco que aí precisa do documento, entendeu? O documento, que não precisa ser um documento desse tamanho, óbvio, porque o tamanho não faz tanta diferença, eu acho. Eu acho que a pessoa tem que saber usar. Mas ela vai falar do que ela tem e não do que ela é, entendeu? Então, é muito difícil. A insegurança tomou conta das pessoas. Inclusive, as pessoas que têm muito dinheiro se tornaram inseguras, né? É muito louco e essa insegurança, eu vejo muito,
Será que o outro está se aproximando de mim porque eu tenho condições financeiras? Eu acho que a pessoa que tem muito dinheiro, ela tem muito medo disso. Total. Eu conheço pessoas, amigos, que não se relacionaram com mulheres. Foi muito difícil porque achou que todas eram interesseiras. Exato. Então, assim, é muito difícil, gente. Às vezes, você começa a conquistar, e você chega num nível que a conquista, que o que você conquistou acaba com a sua vida. Porque aí você para de se relacionar com pessoas. Porque você fica inseguro. É ruim isso, né? É ruim. Eu tenho, na verdade, não é pergunta, mas eu quero que você conte uma história. E eu acho que tem muito a ver com essa questão da insegurança, que foi a sua primeira reunião no mercado financeiro, onde você teve aquele prospect que você marcou no banco, com o dono do banco. Eu quero que você conte essa história. Eu não sei se em algum momento você já contou, mas quando você me contou, eu fiquei assim, abismada. Porque eu falei, gente, não estou acreditando. Eu nunca teria coragem de falar isso, né? Então, é uma história fantástica. E tem muito a ver com inseguro. Porque você poderia ter ficado insegura e se recolhido. Mas não, você foi lá e fechou o negócio, inclusive. Eu quero que você conte essa história. Eu vou contar inteira porque eu não sei exatamente de que parte você está falando. Mas como você quer que eu conte, eu vou contar. Bom, gente, eu me reinventei muitas vezes e eu sou aquela mulher que se precisar dirigir Uber, eu vou dirigir. Se precisar vender cocada na calçada, eu vou vender. Se eu precisar me vestir de baiana, com os colares, porque eu adoro os baianos, meu pai era baiano, eu vou me vestir. Se eu precisar fazer palhaçada no circo, eu vou fazer. Não me interessa. Eu tenho que estar apaixonada pelo que eu faço. E começar de baixo, a gente sempre tem que começar de um princípio. Eu sempre falo, a gente pode cair 10 vezes e a gente tem que levantar às 11. Então, eu sempre tenho um recomeço na vida. Eu fiz de um pouquinho de tudo, né? Eu trabalhei em todas as áreas, mas eu tinha uma fábrica de sapatos, depois eu fiz gestão de carreiras, entre outras milhões de coisas que eu fiz. E quando eu entrei no mercado financeiro, eu conheci um cara no aplicativo de relacionamento, porque eu sou super a favor dos aplicativos. Eu acho que as pessoas falam, não, só tem gente lá para transar. Não, gente, eu ganhei grandes amigos, inclusive o mercado financeiro me veio por causa do aplicativo. Eu conheci um judeu, fui almoçar com ele. Eu sou judia também, mas não ligo muito para a religião, como eu já falei outras vezes aqui. E esse cara, ele era presidente de um banco na África do Sul. A gente foi almoçar, ficamos amigos, não tivemos absolutamente nada. Um cara incrível, eu sou grata a ele. Aliás, quero mandar um beijo para você. Alan, eu te amo. E ele conversou comigo um pouquinho, a gente teve esse almoço e nunca mais se falou. Ele foi embora. Ficamos, às vezes, ele comentava uma foto minha no Instagram e tal. Até que um dia ele voltou para assumir um banco aqui. E aí ele começou a me chamar, e foi um dia, eu estava passando uma dificuldade tremenda, eu fiquei 8 meses tomando banho de balde, né? As pessoas também falaram muito sobre isso, né? A Dondoca, que ficou 8 meses sem pagar água e não tinha dinheiro para pagar, então eu pegava água no vizinho, que por acaso era uma casa que a minha mãe é da minha mãe, só que ficou no nome do meu irmão, e numa briga de inventário, a gente ia buscar água, ele mandou fechar a porta da casa para a gente não ir buscar mais os baldes para tomar banho. Foi bem difícil. Nessa época eu estava assim, e a minha filha, como eu sempre falei, ela nunca se derrotou, ela me chamou para almoçar num super restaurante, a gente não tinha dinheiro. E eu falei para ela, como é que a gente vai? Era aniversário dela. Ela falou, amanhã a gente divide um prato. Mas eu não tenho dinheiro nem para esse prato.
E a gente foi pedir para minha mãe também não estava numa condição de vida muito boa, mas a minha mãe me deu R$ 160 na época contado e lá tava tendo uma promoção que você fazia o almoço executivo por 107. Então eu falei para ela, bom filha, uma come a entrada, a outra eu posso comer a entrada, você come o prato principal e a gente vai no tal do restaurante. Tava chovendo canivete, eu fui de casaco de pele, né? Porque quando eu falo que a gente se derrota, a gente não pode se derrotar de forma alguma. Então eu cheguei lá como a milionária, a mulher do dono do banco, mas só tinha R$ 160 no bolso para pagar a conta. E aí a gente almoçou, meu telefone começou a tocar. Não parava de tocar, era ele, o Alan. Ele vira para mim e fala para mim, Tati, eu assumi um banco em São Paulo, chama Planner, eu posso falar o nome da instituição, nunca tive problema. E eu queria que você viesse aqui me visitar. Gente, caía, te juro, era um dia que eu acho que foi a chuva mais forte que eu já vi na minha vida. Caía granizo. A gente saiu daquele restaurante e eu falei, o que será que ele quer comigo? Será que ele acha que eu sou rica ainda, né? Será que ele acha que eu tenho muito dinheiro? E, na verdade, Érica, eu não tinha onde cair morta. E aí, saímos do restaurante, foi muito engraçado, porque nesse dia eu fiquei com medo da conta vir a mais. Se viesse R$ 1 a mais, a gente não ia ter como pagar. E eu falei, eu vou passar lá. Eu passei lá, falei pra minha filha, quer subir comigo? Ela falou, não, mãe, vai lá, eu vou te esperar aqui. Ela me esperou na recepção, eu subi. Fui super bem tratado e tal. Aí eu fiquei meio com vergonha e falei pra ele, olha, Alan, eu vim aqui porque eu não sei porque você me chamou, mas assim, eu tô tentando vender a casa e se um dia eu tiver dinheiro, eu quero que você me aconselhe. Eu não sabia nem o que falar pra ele. Mas ele virou pra mim e falou, eu não te chamei aqui por causa disso, só um pouquinho que eu vou chamar o dono do banco. E aí chamou o dono do banco, eles sentaram do meu lado, o dono do banco falou que tinha uma amizade muito grande com meu pai, que gostava muito do meu pai, que é falecido, né? E falou, a gente chamou você aqui por outro motivo. Fazem 30 anos que eu trabalho nesse mercado financeiro. E eu sei detectar talentos. E você é um talento. A gente quer te convidar para ser a nossa nova Relações Públicas. Naquele momento, Érica, o meu coração transbordava de alegria num modo, porque eu estava desempregado e sem dinheiro. E procurando emprego, eu trabalhava com gestão de carreiras, era pandemia, o mercado parou. E eu, 4 filhos, eu passei o cão, eu comi muitos dias arroz com salsicha, muitos, porque é o que a gente podia comer. E agradeço, porque tem gente que não consegue nem um pacote de arroz com salsicha, então... Mas eu fiquei tão feliz que eu não conseguia demonstrar a minha felicidade. E aí ele falou pra mim assim, eu falei, só que é o seguinte, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não entendo nada do mercado financeiro. Eu brinco, quando eu sento na frente de um cliente, você vê, eu sempre falo pro cliente que eu não entendo nada. Eu não entendo nada, tá, gente? Eu tô no mercado financeiro, eu entendo de gente. E aí eu cheguei lá e falei pra ele assim, bom, o que eu vou fazer? Ele virou e falou assim, você sabe pegar o telefone e ligar? Falei, isso eu sei. Ele falou, então você vai ligar e chamar as pessoas para virem aqui e o resto a gente faz. Tá bom. Ele falou, pensa até amanhã, põe a cabeça no travesseiro. Eu falei, gente, eu não acredito que eu arrumei um emprego. Tava muito feliz. Fui para casa, eu não dormi a noite inteira. Eu não vi a hora que ele me ligava de volta para eu falar que eu aceitei o emprego. E assim, gente, eu não tinha dinheiro para pegar o Uber para ir até lá. O dinheiro que ele me pagou no começo não dava para pegar o Uber. Eu moro num condomínio que é 1,8 km para chegar a pé até um ponto de ônibus. Tem uma subida enorme, mas eu falei, eu vou porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso comprar para os meus filhos o pão de cada dia. E aí ele pegou, me chamou por um valor irrisório, eu fui.
E antes de eu começar, numa quinta-feira, não, 2 semanas antes de eu começar, exatamente 2 semanas, né? Eu fui jantar com uma amiga minha e conheci um cara que ficou falando. E era uma pessoa que maravilhosa, mas naquele momento eu não enxerguei o lado maravilhoso dele, porque ele falava muito sobre dinheiro, bens e enfim. E aí ele me convidou para almoçar. E eu fui almoçar com ele. Quando eu cheguei, a minha amiga falou, não, você tem que almoçar com esse cara, porque esse cara era um cara do mercado financeiro e para você vai ser maravilhoso. Eu fui almoçar com ele, mesmo não querendo ir, eu fui. Cheguei lá, era um endereço de um prédio na Faria Lima, eu olhei e falei, que esse cara me chamou para almoçar aqui? Aqui não tem restaurante? Aí cheguei na recepção e falei pro porteiro, olha, eu vou almoçar com fulano de tal. E aí o porteiro falou assim para mim, o seu fulano de tal tá esperando a senhora no hangar. Falei, não acredito que esse cara veio aqui de helicóptero me buscar para almoçar. Que ridículo, gente. E aí eu fui lá almoçar com o cara, subi, entrei no helicóptero e ele falava da casa na praia, dos bens, dos carros. Até uma hora que eu me enchi meu saco e falei para ele assim, ô fulano, posso te fazer uma pergunta? Você não vai ficar chateado comigo? E aí ele falou, lógico, você pode fazer a pergunta. Eu perguntei assim, você tem pau? Ele olhou para mim assustado e falou assim, por que essa pergunta? Eu falei, só um cara que não tem pau fica falando de dinheiro. Puta coisa chata, meu. Você não tá vendo o tipo de mulher que você trouxe aqui, não? Eu não tô querendo dinheiro de ninguém, não. Mulher que gosta de dinheiro, ganho dela. Falei pra ele. Aí ele falou, nossa, você é a primeira mulher que me fala isso desde que eu me separei? Eu acho que eu comecei a fazer isso, ficou meio automático. Porque as mulheres gostam tanto de ouvir de dinheiro que eu já não sabia mais o que falar. E eu acho que ele tem razão. E aí, o que aconteceu? As mulheres estão perdendo o respeito por elas mesmas. Aí ele falou assim pra mim, você vai começar nesse banco, né? Então eu vou te ajudar, ele falou pra mim. Eu falei, tá bom. Ele falou, vou te apresentar uma pessoa que você vai entrar com o pé na porta. Eu falei, tá bom. Na outra semana ele marcou um almoço pra mim de novo na outra quinta-feira e eu ia começar na outra segunda. E eu falei pro presidente do banco assim, olha, eu tô esperando você chegar, porque a gente tem um almoço com uma pessoa muito importante, um fulano, e eu nem sei quem ele é e o que ele faz, porque eu não entendi. Mas a gente tem um almoço com esse cara e a gente tem que ir. Ele, tá bom. Bom, 20 minutos antes do almoço eu liguei para ele e falei, Alan, você tá onde? Fiquei preso no Rio, você vai ter que ir sozinha. Eu falei, quê? Você vai ter que ir sozinha. Eu nem tinha começado a trabalhar ainda. E aí, fui almoçar com o cara. O cara falou, gente, ele falou por 2 horas. Um cara super simpático, em quem eu admiro demais. E um dia eu vou querer fazer um podcast com ele. E aí, ele falou. Não entendi absolutamente nada do que o cara falou. Depois que ele acabou de falar, eu falei para ele, olha, eu não entendi nada do que você falou. Mas eu preciso te contar um pouco da minha história. E contei para ele, porque as pessoas gostam de ouvir a sua história, o seu lado da história. Quem é você, né? E aí contei para ele tudo que eu passei, que eu fui muito rica, que eu perdi tudo e que eu tava mais um recomeço e que eu precisava de ajuda e que se ele pudesse levar esse negócio que eu não sabia o que era um fundo. Eu só entendi $1,5 bilhão ali. Eu não entendi mais nada, só a cifra. O resto era grego para mim. E aí eu falei, olha, se você levar esse negócio para mim, eu acho que eu vou ficar muito feliz e você vai poder me ajudar. Mas se não der também, eu vou continuar sendo sua amiga, que eu te achei um cara incrível, apesar de eu não ter entendido direito as coisas que você me falou. Ele olhou para mim e falou assim,
você é humilde. Gostei de você. Vou tentar levar um negócio para você. Vou fazer o possível e o impossível. Ele levou. Ele levou para a gente fazer a gestão do fundo dele. E aí todos os outros bancos ficaram sabendo e começaram a me ligar. Até que um dia apareceu um outro amigo, grande amigo, não era meu amigo naquela época, era um conhecido. Foi fazer uma reunião com o dono, com o presidente do banco. Eles não sei por que não se deram muito bem ali. E na hora que ele saiu do banco, ele virou para mim e falou para mim assim: você tem que jogar com a Copa do Mundo, você é maravilhosa. Eu vou te colocar frente a frente com um banco que é hoje o time vencedor da Copa do Mundo. E eu falei para ele: não, eu gosto do lugar onde eu tô, eu não quero ir embora daqui, porque eu tinha tudo nesse lugar que eu tava. Eu sou a grata ao Alan e o seu Arnaldo, muito. Eles fizeram quem eu sou. Eu não queria ir embora. Aí eu falei: não precisa me indicar. Ele falou: vou te indicar no banco tal. Esse banco já me ligou algumas vezes. Eu falei: não, mas eu vou te pôr uma pessoa para você falar, se atenda a ele por mim. Como ele ia ser meu cliente, eu falei: não, vou atender o cara. Atendi, ele falou: você pode vir aqui fazer uma entrevista? Eu falei: tomar um café comigo? Eu falei: tá bom, vamos tomar um café. Não tava pensando em sair da onde eu tava, porque, como eu te falei, eu trabalhava com muito amor. E aí, combinei de tomar o café, me arrumei inteira para ir tomar o tal do café. Na hora que foi chegando perto do café, eu liguei para a secretária do fulano. Falei: olha, tô pronta para a nossa reunião. Onde vai ser esse café? Ela falou: no Teams. Eu falei: Teams? O que é esse café Teams? Aonde é? Você pode me passar o endereço? Ela falou: não, Teams é pelo computador, é virtual. Aí eu falei: eu não sabia o que era Teams, me desculpa, mas eu não sei nem baixar. Aí pedi pro meu filho ir lá correndo, baixar o tal do Teams, eu toda arrumada, maquiada, achando que a gente ia, era auge da pandemia. Baixei o Teams. E aí conversei por 5 minutos com essa pessoa que hoje é meu chefe. Ele viu que eu não entendia nada, só que ele gostou de mim. Não sei o que ele viu em mim. E aí ele falou pra mim assim: semana que vem você topa fazer uma reunião com eu e meus sócios? Eu falei: topo. E aí voltei pro famoso Teams na outra semana. Com ele tinha 7 pessoas. E eles perguntaram pra mim assim: você quer ser uma banqueira? Eu, dona de banco? Vocês estão loucos? Querem me matar? Eu já sou workaholic. Se eu virar dona do banco, eu vou morrer. Porque eu nunca mais vou viajar, não vou curtir meus filhos. Não, dona de banco, eu tô fora, não quero ser banqueira. Aí o outro, vendo que eu falei isso, falou assim: vem cá, você entende o que do mercado financeiro? Eu falei: absolutamente nada. Você entende do que, minha filha? Tipo, o que você tá fazendo aqui, hello? Eu virei e falei: eu entendo de gente. De gente eu entendo, eu falei. Aí o outro falou assim pra mim: se a gente te der o nome das pessoas que a gente quer trazer, você vai atrás? Eu falei: lógico. Não existe não pra mim. Só existe sim. Bom, esses caras gostaram tanto de mim que eu fui 6 vezes lá, porque eu tava tão apegado ao lugar que eu tava. E chega uma hora que não tem mais como você não ir embora, né? Eu sempre falo que o dinheiro não compra a felicidade, mas a proposta era tão maior do que eu tinha no outro. E agora, como é que eu ia falar pro meu chefe que eu ia embora? Foi difícil, Érica. Eu chorei. Tô nessa instituição hoje, que é uma instituição que eu gosto muito, com pessoas incríveis, brilhantes. Eu acho que Deus me deu a oportunidade de estar do lado de pessoas brilhantes na minha vida pessoal. Eu sempre falo que a família é a que a gente elege, não que a gente nasce. E eu aprendi muita coisa e sou grata. Essa é a minha história. É fantástica essa história. Depois que eu vi essa história,
Nunca mais desgrudei, né? Falei, do lado dela que eu quero estar. Então, eu vou fazer uma pergunta pra ela boa agora. Agora é minha vez. Por que você gosta tanto de mim? O que você vê na Tatiana? Quem é a Tatiana pra você? Quem é a Tatiana? Quem é a essência da Tatiana? Eu quero que você fale pro público, porque o público, às vezes, me vê de outra forma. E eu queria que você falasse detalhadamente quem é a Tatiana que você enxerga. A Tatiana é uma pessoa autêntica. Ela fala o que ela pensa. Né? Assim, ela não tem medo de falar. Tanto que, às vezes, ela começa a falar alguma coisa para a pessoa, eu fico olhando, meu Deus, eu não estou acreditando que ela está falando isso. O que ela pensa, ela fala. E ela fala na lata. Então, e ela fala para a pessoa. Né? Então, não é que ela fica de fofoquinha falando para os... Não. Ela chega e fala, olha, é isso, isso, isso. Né? Enfim, você é uma pessoa muito verdadeira, muito autêntica e tem um coração enorme. Você tem um coração enorme. Assim, sempre cabe mais um. Né? E você vê muito o lado bom das pessoas e você tenta ajudar as pessoas. Você está sempre querendo ajudar. Se a pessoa tem alguma dificuldade, você é a primeira a levantar a mão. Não, eu faço, eu ajudo, eu vou com você. Enfim, então, eu acho que você é, para mim, uma pessoa de superação. Tem raça, tem vontade de viver e é uma pessoa verdadeira. Você fala mesmo, você empapa na língua. E isso eu acho... Quem faz isso? Né? Não, e você fala às vezes pra mim, eu falo, não acredito que ela tá falando. E fala assim, na lata. Então, eu acho que você conquista as pessoas com isso. Porque você não tem medo de falar o que você acha. Eu quando alguém também faz alguma coisa que eu não gosto, eu vou e falo na hora, na lata, e eu não fico guardando, porque eu acho que quando você guarda num local onde às vezes ele enche e você explode. E aí você pode acabar com uma amizade que talvez seja muito legal para sua vida. Então, eu falo tudo na lata, falo tudo que eu penso. Sou sem filtro, mas não sem noção. Porque tem muita gente que fala o que não tem noção. Eu também queria fazer um parênteses aqui, que assim, eu sempre falo que eu amo ajudar pessoas. Eu amo ajudar pessoas. Eu não tenho dinheiro, porque muita gente me mandou muitas mensagens me pedindo dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E se eu tivesse dinheiro, eu ia investir em coisas, em pessoas doentes, eu ia investir em educação, eu ia investir em pessoas que querem vencer. Porque eu acho que o derrotado, ele te pede dinheiro. E o que quer vencer, ele pede para você ajudar ele a arrumar um trabalho. Ele pede uma oportunidade. Uma oportunidade. É isso. Então, assim, se você tá mal com alguma coisa, pode vir falar comigo. Eu vou ser ouvidos. Sempre, é uma coisa que eu quero deixar clara aqui. Mas dinheiro eu não tenho. Eu posso te ajudar de outra forma. Uma outra coisa que aconteceu na internet que não tem nada a ver com isso, mas já que eu tô falando aqui, eu vou falar. Homens que querem vir fazer chavequinho furado, pula fora. Eu tô fora. Eu gosto de pessoas inteligentes. Até pode acontecer de algum fã que gostou do meu podcast querer me conquistar. Você vai ter que ser muito inteligente para me conquistar. Você vai ter que ser fodástico. Vai ter que ter um pau daqui na China. E é isso que eu gosto. Pessoas admiráveis, inteligentes. Eu não ligo para dinheiro. Mas não vem fazer chavequinho furado em Instagram, gente, por favor. Eu peço, por favor, que isso eu tô fora. Érica, agora é minha vez ou sua vez de perguntar? Não sei, já me perdi. Então eu vou perguntar. Pode perguntar. Né, gente? Falando de como você me enxerga, e eu já te falei como eu te enxergo, eu queria saber como você gostaria que as pessoas te enxergassem. Essa pessoa feliz. Essa pessoa de bom coração. Eu não vejo, a pessoa que não vê maldade nas pessoas. Mas eu acho que, acima de tudo, eu gostaria que quando você falasse quem é a Érica,
puta, a Érica é uma pessoa alegre, né? Eu acho assim, feliz, pra cima. Então, eu acho que se eu pudesse escolher a visão das pessoas sobre mim, eu acho que é exatamente isso. Vamos fazer um bate-boca? Palavras. Vamos. O que você pensa da palavra, Tá bom? tá? Tá. Amor. Companheirismo. Sucesso. Correr atrás. Felicidade. Fazer o que você gosta. Filhos. Tudo. Família. Tudo também. Sou eu. Vida. Maravilhosa a ser vivida a cada dia. Sonho. Viagem. Dinheiro. Não traz felicidade. Objetivo. Ser feliz. Homens. Por favor, tô precisando de um, de verdade. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Quero te agradecer. Me fizeram uma pergunta aqui, os meninos, que eu adorei. Vou te fazer essa pergunta. Tá bom. Quando você abre um requeijão ou você abre... Adorei, vou copiar vocês, meninos. Overbook Podcasting. Foi vocês que fizeram eu fazer o pod sem censura. E o Fábio também, que tá aqui atrás das câmeras. Vocês são os culpados de tudo isso. Vamos lá, vou copiar. Quando você abre um requeijão ou um Danone, o que você faz? Lambe a tampa? Uhul! Mais alguma pergunta antes da gente finalizar? Não, acho que não. Acho que eu só quero agradecer a oportunidade. E, enfim, você é uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito. E hoje vejo como minha irmã, sempre falo isso. E estamos juntas. Eu fico aqui emocionada porque eu tô de frente com a pessoa que mais fica comigo hoje, mais que meus próprios filhos. Vou começar a chorar. Ó, fiz chorar, hein? Ela é maravilhosa, gente. Todo mundo tinha que ter uma Érica na vida. Ela é a pessoa mais companheira que eu já conheci, mais pura, com maior coração, genuína. Ela é fodástica, alegre. Ela vinha de Higienópolis, eu sem dinheiro, para me buscar, para me levar para o banco. Perdizes. De Perdizes. Para me buscar no Morumbi, para me levar para o banco de manhã. Não tenho mais o que falar dessa mulher que literalmente não existe. Ela é meu colo. Quando eu choro para ela. E assim, ela é tão grande que não cabe dentro do meu coração. Te amo. Imagina, também Obrigada. te amo. Beijo Obrigada. para todos vocês. Logo, logo com mais pod sem censura. E vamos que vamos. Vocês podem mandar dicas do que vocês querem, os assuntos, abordarem. Vou estar sempre aqui. Beijo, me sigam no Instagram. E sigam a Érica também, porque ela é demais. Beijo, beijo. Mua.